personitas amadas e queridas, bem-vindas ao Personatona! Eu sou a Laís e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre classificações. Classificações, o que seria isso, minha cara menina? Então, eu fiquei inspirada para fazer esse vídeo mediante algumas coisas que eu tenho assistido ao longo desses meus 10 anos de educação, em que eu vou falar um pouco a minha opinião sobre coisas que eu ando vendo e que eu já vi no passado e que vem se confirmando e as pessoas não têm dado o devido olhar para isso. Que é o seguinte, quando um filme, uma série, uma novela, o que seja, ela tiver um tipo de classificação escrito para 18 anos, né? Proibido para menores de 16, conteúdo livre, né? Classificação livre. A gente precisa prestar atenção nessas coisas quando a gente tem criança em casa, né? Quando a gente tem crianças que estão nesse ambiente onde você vai assistir esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque isso causa muitas situações conflitantes dentro da cabeça de uma criança. São temas que elas não entendem, elas não têm uma referência. Elas se questionam, elas ficam curiosas. Crianças são curiosas por natureza. Elas são curiosas, elas querem saber o porquê das coisas. Então, quando vem aquela famosa pergunta: mamãe, de onde vêm os bebês? O que é isso? O que é sexo? O que não é? O que acontece? Quando eles vêm com esses questionamentos, a gente precisa entender de onde que isso está vindo. Porque às vezes, se a pessoa já é um adolescente, é normal que ele pergunte esse tipo de coisa. Às vezes, crianças, não é que não seja normal eles perguntarem, mas a forma com que você vai responder é de acordo para essa classificação de idade, né? É para essa faixa etária. É para pessoas que estão com esse tipo de maturação. Já tem um vídeo disponível no canal falando sobre as perguntas que as crianças fazem. E dentro dessas perguntas é sempre bom que a gente reperguntar para elas o que elas acham a respeito, para que a gente veja o nível de entendimento que elas estão sobre esse assunto. E mediante essa resposta é que a gente elabora o que a gente vai falar para eles. Ok, e muitas vezes esses questionamentos que eles estão vindo pra gente, que são impróprios para a idade deles, são retirados de algum lugar. E geralmente esses lugares são outras pessoas, conteúdos impróprios na internet, conteúdos impróprios na televisão. Então a gente vai vendo esse tipo de situação acontecendo e a gente não está achando a forma de lidar com esse tipo de coisa. E a gente faz o quê? A gente mata etapas preciosas no desenvolvimento dessa criança. A imaginação, o entendimento, o que eles fazem, tudo faz parte, gente. A gente não é criança por tanto tempo por nada. A gente precisa aprender a passar por cada uma dessas fases para que a gente, como adulto, tenha um melhor direcionamento das coisas, né? Então, quando tem uma classificação maior de 18 anos, provavelmente ela tem um conteúdo violento, né? Então, conteúdos falando sobre violência não é uma coisa legal para que crianças estejam vendo, porque eles ainda estão aprendendo a se defender contra as coisas. Então eles pensam, mas ali na televisão eu tô vendo eles estão se dando tiro, então bora fazer isso aí. Na televisão, quando ele tá brabo, ele dá um soco na cara da outra pessoa. Ah, então socos são aceitos, né? Então vocês não estão regulando, vocês não estão cuidando do que essa criança tá vendo e nem da mensagem que tá sendo passada. E isso vai criando vários conflitos dentro dessa criança. Dentro de qualquer pessoa, na verdade, né? Eu não sou criança, eu tenho 31 anos e toda vez que eu assisto algum conteúdo de alguma coisa, isso me deixa pensativa e reflexiva. Eu fico pensando, mas o que isso significa? Então, mas como assim? Bah, que horror essa realidade. Bah, meu Deus, que tenso. Então você vai pensando 1 trilhão de coisas quando a gente assiste algum tipo de coisa, né? Então, a gente precisa aprender o quê? A respeitar essa classificação. Não estou dizendo que você tem um filho de 16 anos e para 18, enfim, isso é um critério seu. Eu quis dizer para crianças, tá? Crianças precisam ter mais vigilância. Elas precisam que vocês estejam mais atentos ao que elas estão vendo, porque elas não conseguem entender muito bem o que é certo e o que é errado. Muitas entendem, sabem que elas não deveriam estar vendo aquilo, mas elas vêm escondido mesmo assim porque elas têm curiosidade. Mas os pais, né, e quais são as pessoas que estejam na volta, cuidadores, educadores, enfim, o que seja, eles precisam estar sempre atentos a essas coisas. É nessas fontes que não são tão benéficas para eles, é que eles aprendem coisas que
Depois, para você tirar esse tipo de hábito ou para você mudar, dependendo da pessoa, é complicado, né? Então é bom a gente preservar essa inocência das crianças, porque a gente não é inocente para sempre. A gente tem que lidar com a dura realidade do mundo durante vários anos da nossa vida. Não tem porquê na infância ele ter que passar por essas coisas horríveis ou ter que vivenciar por esse tipo de situação, né? Eles não entendem o que são as coisas, eles não entendem o que é sexo, mas eles veem na novela duas pessoas fazendo coisas que eles não sabem o que é. Então eles querem entender e eles ficam curiosos, aí depois eles vão pro banheiro da escola e ficam se esfregando um no outro. Eles não sabem o que eles estão fazendo, mas eles viram. E aí? Quem que tem que lidar com esse tipo de situação? Aí às vezes ficam os profissionais de educação tendo que lidar com situações complicadas, porque eles estão vendo coisas que não deveriam estar vendo. Eles deveriam estar num outro direcionamento de inocência, não nesse ponto. Tava vendo que os meus alunos, eles estavam assistindo Round 6. Gente, Round 6, eu sou adulta e achei vários pontos bem pesados, sabe? Não é um tipo de conteúdo para criança. Aí os meus pequenos lá brincam de batatinha frita 1, 2, 3, fazem assim para atirar na cabeça um do outro e tocam uma bola na cabeça, sabe? Para eles aquilo é uma brincadeira, uma diversão, né? Mas e aquela outra, todo aquele conteúdo que eles estavam vendo ali? Aquela matança. Então não pode? Então não pode? O que está acontecendo? A gente mata? A gente não mata? Isso é autorizado? Isso não é autorizado? O que está acontecendo? Olha essa sangueira, olha essa matança, olha essa loucurada. São jogos. Então se é jogo, é brincadeira, não tem problema. Então nas brincadeiras eu posso usar de violência também. São tudo coisas que vocês não sabem. Essa plantinha que vocês estão semeando neles, vocês não sabem o que vai dar. E geralmente, quando essa influência não é boa, essa colheita podem ter certeza que não vai dar coisa tranquila, não vai dar coisa pacífica, entende? Porque o meu filho faz tal coisa. Bom, mas ele faz tal coisa, mas como é que é? E aí? E esse externo, sabe? Então a gente precisa cuidar desse tipo de coisa. É muito, muito, muito importante que a gente preste atenção na classificação das coisas, gente. Prestem atenção, é chato, eu sei, porque os adultos, eles são muito ocupados, a gente tem 1 trilhão de coisas para fazer. É difícil a gente conseguir ter esse controle sobre o que os nossos filhos estão vendo, sobre quais são os tipos de conteúdo e tudo mais. Então, assim, achem recursos. Tem várias maneiras a gente conseguir bloquear certas coisas na internet. Então, se munam de todo esse tipo de coisa para que vocês consigam preservar essa inocência da infância, da primeira infância, porque vai fazer diferença no futuro. Vocês podem acreditar em mim que vai fazer diferença, tá? Então, cuidem disso com amor, prestem atenção. Eu sei que dá trabalho, mas os frutos serão muito benéficos e vocês vão olhar pra frente e ver, valeu muito a pena. Eu também fui uma pessoa da qual a minha mãe sempre controlou muito bem o que a gente via, então a gente passou pelas etapas da nossa primeira infância de maneira bem mais tranquila. Então, façam o que vocês conseguem, né? Façam a logística que for necessária dentro da casa de vocês para que vocês consigam fazer isso se tornar realidade. Tá bom, pessoal? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de deixar seu like, deixem seus comentários sobre as coisas que vocês já viram e classificações, às vezes errôneas para muitas situações que vocês tenham presenciado. Deixem os comentários, a gente vai gostar de olhar todos eles. Deixem seu like, se inscrevam no canal e não se esqueçam de me seguir nas outras redes sociais. Tá bom, pessoal? Beijinho. Tchau, tchau.